Povo, vamos lá, vamos trabalhar. Lembrando novamente das câmeras, quem tem, ligue, por favor. Hoje a gente vai corrigir exercícios de triângulo retângulo, né? A continuação dos exercícios de triângulo retângulo. Não sei se vai dar tempo de terminar todos hoje, porque são muitos, do 17 ao 28, mas a gente vai avançando até onde a gente conseguir, para poder corrigi-los também de maneira bem feita. Não adianta corrigir correndo só para dar conta e fazer uma correção meia boca, né? Tem que fazer uma correção bem feita para que todo mundo consiga compreender o que as questões falam. Vamos nós, então. Então, começando pela questão 17. Determine a medida da base de um triângulo isósceles, cujos lados iguais medem 6 centímetros e formam um ângulo de 120 graus. Pois bem, o que a gente tem que fazer numa questão como essa, ao meu ver, primeiramente, é um esboço. Vamos desenhar esse triângulo para a gente ter uma noção melhor daquilo que está acontecendo. Então, ele fala que existe um triângulo isósceles, cujos lados iguais medem 6, e um dos ângulos, que com certeza é o que tem medida diferente, mede 120 graus. E ele pede a medida da base. Ponto final. O que a gente sabe sobre triângulo isósceles antes mesmo de conhecer os triângulos retângulos, inclusive? A gente sabe que toda vez que a gente traça a altura relativa à base de um triângulo isósceles, além desse sujeito ser a altura, ele também vai ser a mediana. Então, ele vai dividir a base ao meio. Chamei cada metade de x. E ele também vai ser a bissetriz daquele ângulo lá de cima. Então, cada uma dessas metades mede 60 graus. E com isso o problema acabou. Por quê? Porque se você olha, você tem cada uma das metades sendo um triângulo retângulo. Como ele me pede a base, o ângulo de 60 está aqui, o x é o cateto oposto a ele, e o 6 é a hipotenusa. Portanto, eu vou usar o seno de 60. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60, na nossa tabelinha a gente vê, raiz de 3 sobre 2, isso é igual a x sobre 6, que eu posso, e se eu posso eu vou simplificar, obtendo que o x vale 3 raízes de 3. Só que eu quero a base. E a base, ela mede 2 x's. Portanto, a base mede 6 raízes de 3, que é o gabarito da questão 17. Questão 18. Um ponto de um lado de um ângulo de 60 graus dista 16 metros do vértice do ângulo. Quanto ele dista do outro lado do ângulo? Bom, para eu pensar nessa ideia, eu tenho que começar observando que ele fala de um ângulo. Então, ele não está ainda, no início, falando de um triângulo. Então, ele fala que existe um ângulo de 60 graus. Existe um ponto de um lado desse ângulo, então qualquer um deles, que dista 16 metros do vértice. Ou seja, existe
um ponto, vou mudar a cor aqui para a gente poder, a gente poder enxergar melhor aqui. Existe um ponto que está em relação ao vértice desse ângulo, um ponto P, a 16 metros de distância. A pergunta é, qual é a distância desse ponto ao outro lado do ângulo? E aí, como você está saindo de um ponto e indo para uma semi-reta, essa distância tem, não é opção, tem que formar 90 graus com o outro lado. E eu espero que todo mundo enxergue que a estrutura formada, aí sim, é de um triângulo retângulo. 60 graus está aqui. D é o cateto oposto. 16 é a hipotenusa. Vou usar o seno do 60 novamente. Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Tabelinha, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a D sobre 16. Simplifiquemos. Vai dar 1 para 8. E aí eu descubro que a distância D procurada é 8 raiz de 3 metros. Só a título de completar a questão, aqui é em centímetros, na 18 era em metros. Questão 19. Um triângulo retângulo DEF, com D medindo 90 graus, tem o DE de medida 6 centímetros, o DF de medida 6 raiz de 3 centímetros e o EF de medida 12 centímetros. Ele quer saber qual é a medida dos ângulos E e F. Então, informações que ele tem. O triângulo é retângulo no vértice D. DE mede 6. DF mede 6 raízes de 3. Coloquei nessa posição porque eu sei que 6 vezes a raiz de 3 é maior, obviamente, do que 6. E o 12, que é o EF, que é a hipotenusa. Ele quer que eu descubra quem é esse ângulo aqui, o ângulo F, e quem é esse ângulo aqui, que é o ângulo E. Bom, numa situação como essa, eu posso escolher o que eu quero fazer. Aqui, eu vou usar o 6, que é o cateto adjacente, e o 12, que é a hipotenusa. Então, eu vou calcular o cosseno do ângulo E. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Simplifiquei. 1/2. De acordo com a nossa tabela, o ângulo cujo cosseno vale 1/2 é o ângulo de 60 graus. Sim, se eu já sei que esse ângulo é 60, eu posso concluir de maneira rápida e prática que o ângulo F é 30, tendo em vista que se eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo de 60, o terceiro ângulo, para a soma das 180, tem que ser o ângulo de 30. Porém, lembrem-se daquilo que eu falei. Se você usar o 60 e ele estiver errado, você vai errar o outro ângulo também. Então, a minha opção para cá vai ser, vou manter no cosseno do ângulo F. Cateto adjacente, que é 6 raiz de 3, sobre a hipotenusa. Simplifiquei, vou encontrar que o cosseno do ângulo F é a raiz de 3 sobre 2. De acordo com a nossa tabela,
O ângulo que tem cosseno raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 30 graus. E aí eu confirmo, sem depender do outro ângulo, que aquele menino ali, aquele menino ângulo F, mede 30 graus. Ponto final. Repara, é uma alternativa para você garantir que não vai errar as duas. Porque se um tivesse errado, o outro também estaria. Questão 20. Os lados RS e RT de um triângulo RST, retângulo em R, medem 8 raiz de 3 e 8. Determine as medidas dos ângulos S e T. A situação é essencialmente igual à anterior. Você tem um triângulo retângulo, que nesse caso ele chama de triângulo RST. E esse triângulo é retângulo em R. O lado RS e o lado RT são os dois catetos. Um mede 8 raiz de 3 e o outro mede 8. Pelo meu desenho, esse cara é o 8 raiz de 3 e esse cara é o 8. Tendo em vista que 8 raiz de 3 é maior do que 8. Logo, aqui é o vértice S, aqui em cima é o vértice T. Novamente, o que ele quer é a medida do ângulo S e a medida do ângulo T. Pois bem, vou começar pelo ângulo T. Quem que eu tenho? O ângulo T está aqui. 8 raiz de 3 é o cateto oposto a ele. E 8 é o cateto adjacente a ele. Então, eu vou usar a tangente dele. Cateto oposto, 8 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é o 8. Simplificando, descubro que a tangente do ângulo T vale a raiz quadrada de 3, e de acordo com a nossa tabela, eu concluo que o T tem que ser o ângulo de 60. Ah, Rodrigo, assim é mole. Sempre vai ser 30 e 60. Na tabela só tem 30 e 60. Ok. Até você chegar à próxima página de exercícios, que é a 170, onde você descobre que existe uma tabela lá na página 350 com todos os senos, cossenos e tangentes dos ângulos que são necessários para a gente. Ou seja, não é verdade que é sempre 30 e 60. É verdade que, na nossa tabela, só existem os ângulos de 30, 45 e 60. Então, quando forem eles, ok, a nossa tabela vale. Caso não sejam, a gente vai ver nos exercícios da página 170 que a gente vai ter que usar uma outra tabela, que o livro deu, e se for numa avaliação, a própria prova vai te dizer uma tabelinha ou os valores que você tem que usar. Aqui, novamente, eu vou usar a tangente, só que agora do ângulo S. Cuidado, minha gente. A gente está falando de triângulo retângulo, aonde a gente tem que ter muita clareza que a gente fala de referências. Então, o ângulo S está aqui. Quem é cateto oposto a ele é o 8. E quem é cateto adjacente a ele é o 8 raízes de 3. Então, toma bastante cuidado, porque quando a gente muda o ângulo, a gente muda também a referência de quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. O único sujeito que nunca muda é a hipotenusa, porque ela está sempre de frente ao ângulo de 90. Então, isso não muda. Simplifiquei, dá 1 sobre raiz de 3. Racionalizei, encontrando que a tangente do ângulo S é a raiz de 3 sobre 3, e, portanto, que o ângulo S, de acordo com a nossa tabelinha, tem que ser o ângulo de 30 graus. Questão 21. Construa um triângulo retângulo que tenha um ângulo de 40 e hipotenusa de 10. Depois meça os catetos
calcule as razões trigonométricas de 40 graus e compare suas respostas com os valores dados na tabela da página 350. Bom, ele pede para traçar um triângulo retângulo. Então, eu já sei, isso não precisa de régua no programinha aqui, mas vocês precisam. Coloquei um segmento na horizontal, coloquei um segmento na vertical e esses dois caras já são os lugares aonde eu vou desenhar os meus dois catetos. Rodrigo, por que você não disse que eles já são os seus catetos? Eu ainda não sei qual é a medida que eu vou precisar para eles. Eu só sei que a hipotenusa mede 10. Então, vamos nós aos fatos. Primeiro de tudo, transferidor. Com o transferidor em mãos, eu vou colocá-lo aqui no iniciozinho e vou marcar o bendito do ângulo de 40 graus. Eu já sei que a minha hipotenusa vai estar nessa direção que está aqui. Obviamente, se eu sei que a minha hipotenusa está nessa direção, eu agora tenho que medir o tamanho dela. Que a questão me manda que ela tem que valer 10. Então, eu vou começar daqui e vou marcar aonde está o 10. Ele está aqui. Nessa direção. O que significa isso? Esse cara aqui, ele não pode ser nessa direção, porque vai pegar fora do lugar onde mede 10. O que eu vou fazer? Vou chegá-lo para o lado até que eu chegue ao 10 na hipotenusa. E aí, como consequência, esse cateto aqui também tem que diminuir. Rodrigo, então se eu fizer da seguinte maneira, vê se está certo. Eu traço a linha horizontal, eu marco o ângulo de 40 graus, meço a hipotenusa 10 e depois eu faço a linha vertical. Pode ser? Claro que pode. A ordem que você vai usar não altera, no final das contas, o meu resultado. Aí, ele me pede para medir os catetos. Eu vou lá com a minha régua e vou fazer a medição. Então, um dos catetos mede... Bom, lembra que a gente tem uma espessura, né? Então, esse cateto está medindo aproximadamente 7,6, considerando que tem uma espessura. Então, eu vou dizer que é literalmente aproximado. Então, ele mede aproximadamente 7,6. Se a minha linha tivesse um pouco mais fina, ele poderia medir 7,7 ou 7,5, mas está ali no meio, mais ou menos em 7,6. E o outro cateto mede aproximadamente também 6,5. Então, mais ou menos ali em 6,5. Aí ele pede as razões trigonométricas do 40. Então, vamos nós. O seno do 40 está aqui. É o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Mas lembra que como eu estou usando um valor aproximado, a minha resposta também será aproximada. Então, não é uma coisa que dê para a gente dizer, olha, é com certeza esse valor. Não é. A gente sabe que é uma aproximação. Encontrando 0,65. Se a gente olha lá na tabela da página 350, ele diz que o seno é 0,64279. Então, repara que a gente fez uma aproximação um pouquinho para cima devido
a espessura da nossa linha, mas não tem problema. Já o cosseno do 40, novamente, como eu vou usar um valor aproximado para a medida do cateto, que é o 7,6, eu tenho que dizer que esse resultado também será aproximado. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso dá 0,76. Na minha tabela, o cosseno desse cara é 0,7604. Repara que a gente se aproximou bem nesse caso ali. E a tangente do ângulo de 40 vai ser aproximadamente o cateto oposto, que é 6,5, sobre o adjacente, que é 7,6. Eu sei que eu posso, e se eu posso, eu vou eliminar essas vírgulas, porque os dois números têm uma casa decimal. Aproximadamente 0,8553. Na nossa tabela, a tangente é 0,83910. Repara que ela foi um pouco mais discrepante, tendo em vista que aqui em cima eu também tinha um valor no seno um pouco discrepante. Como foi uma construção, eu repito, as construções, elas dependem, inclusive, da espessura do lápis que você está usando, ou da caneta, ou da lapiseira. Então, não dá para a gente ter uma certeza muito grande quando a gente está fazendo uma determinada construção. O que é certo? Os valores estão bastante próximos aos valores reais. Questão 22. Uma escada de bombeiros pode ser estendida até um comprimento máximo de 25 metros. Então, a escada, quando ela está completamente estendida, ela tem 25 metros, formando um ângulo de 70 graus com a base, que está apoiada sobre um caminhão. Então, ela forma 70 graus com a base, que está ali apoiadinha no caminhão, que, por sua vez, está a 2 metros do solo, né, esse apoio. Qual a altura máxima que a escada atinge? A pergunta é: quanto mede essa altura H que a escada pode atingir? Só toma muito cuidado. A altura a gente tem que calcular em relação ao chão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quem é esse H, que é a altura do ponto de apoio até o topo da escada. Depois eu vou acrescentar os dois que estão ali embaixo. Então, o ângulo de 70 está aqui. O H é o cateto oposto a ele. E o 25 é a hipotenusa. Então, eu vou usar o seno do ângulo de 70. Cateto oposto sobre hipotenusa. Lá na tabela da página 350, porque ele fala antes dessa questão que você pode e deve usar essa tabela, você vai olhar o seno do ângulo de 70, ele vale 0,93969, que ao ser multiplicado por 25, vai dar a altura H que eu estou querendo descobrir. Não, em uma prova, os números não seriam tão feios quanto esse, ou muitas casas decimais e contas que ficariam enjoadas de fazer. Geralmente, quando se coloca um valor aproximado em prova,
se coloca com 2 casas decimais para facilitar um pouco a vida. Nesse caso, a gente vai descobrir que essa altura é de aproximadamente 23,49 metros, ou 23 metros e meio. E aí, a gente descobre que a altura total que a escada pode atingir é aproximadamente 25 metros e meio, porque eu somei os 23,5 com os 2 que são a parte de baixo da minha escada, né? A parte do tamanho do caminhão, da altura do caminhão. Deixa eu voltar com a minha cara aqui. Bom, a minha programação, como eu já imaginava, ia ser grande para o tempo que a gente tinha hoje. Os exercícios de 23 a 28 eu vou colocar aí nos próximos dias. Lembrando, aproveitando já que a gente tem live hoje e amanhã, eu vou começar a reforçar hoje. Semana que vem, a gente não tem live, mas as postagens vão continuar. E conforme eu combinei com Renata, eu vou colocar menos quantidade. Então, por exemplo, ao invés de colocar 10 exercícios corrigidos num dia, eu vou colocar 5, vou colocar 4. Por quê? Porque a gente precisa que vocês se empenhem para fazer a avaliação diagnóstica. Lembrando que ela tem que ser feita com seriedade, para a gente poder avaliar o trabalho que está sendo feito, que está sendo desenvolvido. Não adianta você fazer olhando no Google, porque isso não vai dar para a gente um parâmetro e nem para vocês do que vocês sabem e do que vocês não sabem. Façam com total seriedade. E amanhã, também, na nossa live, eu vou passar um roteirozinho, só para vocês terem uma noção do que vai ter nessa avaliação diagnóstica. Vocês já sabem o conteúdo, mas eu vou fazer aquele roteirinho parecido com o que eu fiz na P1, só para dar uma orientada um pouco maior. Vou fazer na de amanhã para o 8º e o 9º ano estarem em pé de igualdade, sabendo do roteiro a uma semana da prova, igualzinho para as 2 turmas. Beijo grande para todo mundo e até amanhã para vocês. Bye, bye. Valeu, Rodrigo.